Hoje nós vamos ver o caso, gente, de uma mãe que ela está muito chateada porque o filho dela é autista. A escola ligou para ela falando, ó, vem buscar seu filho, ele tá agitado hoje. E ela fica assim chateada porque era Dia das Crianças e a escola fez uma programação que agitava bastante as crianças. E sabendo que o filho é autista, e que, enfim, a recepção logo no início ia ser bem agitada, eles, sabendo que era autista, ainda assim permitiram toda a situação para o filho dela, para no final ligar e dizer, pô, mãe, não sabemos por que ele está agitado, ele tomou os remédios, como é que tá? E aí ela fica brava, porque ela, pô, vocês agitaram ele estava tranquilo, vocês agitaram e agora vocês me ligam para ir buscar? Enfim, só que aí nos comentários a galera não concordou. A escola tem que mudar toda a programação do Dia das Crianças porque o seu filho é autista? Enfim, vamos falar hoje sobre uma discussão que é assim, gente. O que a mãe atípica passa e como o mundo enxerga isso. Afinal, a escola deve se adequar ou não deve se adequar? O que acontece, gente, na realidade de uma mãe atípica e de uma criança autista dentro da escola regular? Bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Então não esqueçam de comentar, se inscrever, apertar o sininho. Gente, quem se inscreveu novo aqui no canal, não esqueçam de não esqueçam de apertar o sininho, galera. Vambora, sem enrolação, gente, vamos pro quadradinho, sem demora, ó, já tô bem aqui na frente, né? Bom dia. Sempre faço isso, fico bem na frente da tela. Então vamos ver, essa daqui é a SCD Mãe Atípica, que é o Sindicato de Mãe Atípica. Quem quiser seguir, vem se interessar no assunto, tá aqui o arroba dela. Então vamos ver o vídeo dela que bombou, mas assim, bombou. Oi, mãe. Aqui é a diretora. Teria como vir buscar o Gustavo? Ele tá muito agitado hoje. Eu não sei o que tá acontecendo, mas ele chegou aqui muito agitado e tá muito agitado. Olha, a mãe atípica não tem um dia de paz mesmo. Vamos de desabafo, porque hoje me ligaram da escola para buscar o Gustavo às 2h40 da tarde, porque elas não sabiam porque ele tinha desregulado. Ele desregulou porque é Semana da Criança e hoje tinha uma caixa de som imensa, do tamanho de um paredão, com som ensurdecedor para recebê-los. Tinha coordenação, na porta da escola, coordenação, direção, uma galera pulando, gritando para receber as crianças. Tem que ter isso na escola? Tem sim, mas faça a acolhida para os atípicos, que a Semana da Criança seja também para a criança atípica. Agora, ligar para a mãe para resolver uma questão que foi a própria escola que criou, com a indignação, não sei o que aconteceu, mudou alguma coisa em casa? Não, não mudou, minha senhora, mudou aqui. Você viu como foi a acolhida hoje? Faça uma acolhida diferente. Pensa na criança atípica, para que ele também aproveite a Semana da Criança. Bom, esse é o vídeo dela. Vou falar pra vocês, a diretora bem fofinha. Mãe, eu não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui a conversa inteira, gente? Aí ela fala, ai, o Gustavo tá agitado, não sei o que aconteceu. Aí a mãe fala, boa tarde, tudo bem? Provavelmente a agitação é devido à programação diferente da Semana das Crianças. Irei buscá-lo. Aí a diretora disse, provavelmente, ela assume. Mas obrigado. Aí ela fala, estou aqui. Então, o que chateou a mãe, assim, pelo que a gente viu no vídeo? Que se no momento em que a escola acolhe crianças autistas e sabe que essa agitação, que agitar muito a criança, estimular muito ela, pode ali tirar, desregular, a ponto de chegar num nível em que a própria escola não consiga acalmar. E o que acontece? A mãe chateou, por quê? Porque aí vocês me chamam para uma coisa que vocês provocaram. Era para vocês, o momento que vocês acolhem uma criança autista, vocês têm que fazer ali uma recepção, um dia das crianças adequada para cada criança que vocês têm dentro da escola. Cada criança, no sentido assim, os grupos para cada necessidade. Então, se eu tenho um grupo ali que é de autistas, então vamos fazer uma programação diferente para eles. Uma criança que... Mas também existe a ideia, gente, dentro da escola de não separar em hipótese alguma, fazer sempre uma super inclusão, onde não vai ter uma abertura só para essa criança e para aquela, porque eles são diferentes. É para todas. Porque a inclusão não é exclusão. Por que eu tô falando disso, gente? Calma. Por que eu tô falando disso? Porque eu já fui professora, eu acredito que essa mãe também é professora, eu cheguei a ver um outro vídeo dela explicando um pouco melhor. O papo da inclusão é um papo antigo. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre o autismo dentro da escola. Eu fiz um aqui que teve uma briga muito feia entre diretora e mãe, já que a gente já conversou muito sobre isso aqui, exatamente por eu ter visto muito dentro das escolas e como ocorre essa questão da inclusão. E eu deixei bem claro nos vídeos que a mãe está sofrendo,
A criança está sofrendo e a escola está sofrendo, porque o problema, quando a gente está perto e vê isso de perto, o que é essa inclusão? É claro que tem lugares e lugares, mas quando você vai ver assim em massa, o que acontecia pelo menos na minha época, quando você vai ver, gente, é uma coisa assim muito bonita de se falar, mas na prática é uma sala com 36 alunos, sendo eles 2 autistas, 10 alunos que não são alfabetizados, sendo que já deveriam ter sido, ou seja, estão atrasados, outros 5 com problemas familiares que precisam ali de um olhar, a professora sozinha. E aí tem uma ajudante, uma assistente, ou um apoio que acaba ajudando na questão das crianças autistas e acabou. É aquela professora lá como autoridade para todo mundo, tendo que lidar com o analfabetismo, tendo que lidar com as diferenças de crianças especiais e assim vai indo. Vocês estão entendendo? Então a realidade é uma inclusão que, na verdade, é muito diferente. Por isso que eu falo muito sobre o assunto aqui. Aí me diz assim, a sua opinião, galera. O que vocês entenderam desse vídeo? Porque nos comentários, vamos ver aqui os comentários, as outras crianças perdendo a infância por causa do filho dos outros. Por isso que eu falo, criança atípica tem que estudar em colégio atípico. Aí a escola vai mudar por conta do seu filho? Sou mãe atípica e nunca quis colocar meu filho em escola regular. Meu filho sempre estudou em APAE e pestalorose. Nunca ouvi falar desse aqui, gente. Lá, eles ficam com os iguais. Lá, eles são eles mesmos. Lá, ninguém julga. Muitas mães querem impor aos seus filhos atípicos. As crianças não precisam presenciar as crises dos atípicos. Olha o que ela falou aqui, ó. Muitas mães querem impor. Não é isso, não. Eu não sei se a coisa tá mudando. Me conta aqui quem tem experiência, gente, porque eu dei aula já faz anos, tá? E assim, eu estava lá presente, mas eu não tô na vida de uma mãe atípica. Eu não tô na vida de uma criança atípica. Eu vi dentro da escola, uma escola regular. E o que ocorre numa escola regular com um professor? É isso que eu testemunhei. Mas aí vamos dar aqui. Eu já tinha ouvido falar sobre o APAE, eu nunca ouvi falar sobre o pestalose. Pestalose? Me ajuda aqui, pestalose. Me ajuda aqui, gente. Então, assim, até onde nós vimos, teve o Conselho Tutelar, enfim, o governo, ele exige que a criança estude numa escola regular. E é aí que vem o problema da inclusão. Ela é obrigatória e coloca todo mundo numa saia justa sem aparato suficiente. Mas aqui a mãe parece que escolheu colocar nessas duas aqui que atende a criança com autismo. E aí eu pergunto para vocês, aqui ela está dizendo que as mães querem muito impor. As mães de filhos autistas podem colocar? Só que assim, eu acho que é uma escola diferente, não é? Ela não é todos os dias. Me conta aqui, gente. Me conta aqui se ainda é obrigatório ou se agora o autismo pode estudar em APAE e se ele é igual à escola regular. Porque eu já não estou mais presente, já faz anos que eu não dou aula. As crianças não precisam. Então, essa daqui é uma mãe atípica, uma mãe que tem um filho e não compartilha da mesma ideia da mãe do vídeo. Sou mãe de uma criança autista, infelizmente, mãe. Não podemos mudar a rotina de uma escola inteira por conta dos nossos filhos. É interessante porque os comentários, a galera mãe de autista, a galera mãe de crianças em escola regular, não apoiam a escola mudar em pró das crianças que têm autismo. Vocês estão percebendo que eles não apoiam? Vocês estão percebendo? E é interessante porque a proposta de incluir todo mundo faz com que a escola tenha que mudar pelos pequenos grupos. O grupo aqui, o grupo aqui. Então, a própria população que passa pelo sofrimento já não está mais aguentando essa ideia. Gente, é o que eu falo, o governo que tem que mudar. Tem que mudar a lei, tem que mudar essa obrigatoriedade nas escolas, tem que mudar a ideia de inclusão, como é que é a verdadeira inclusão. Seguindo aqui nos comentários, qual seria a sua proposta? Aí a própria mãe que fez o vídeo respondeu, recebê-los em uma sala separada. Muito difícil? Então, levou para quê? Sinto muito pelo que aconteceu, mas às vezes fico pensando, como será essas crianças quando crescer? Num ambiente de trabalho, num trem lotado, numa festa. Tipo, será que as mães pensam que estão lá para sempre ou que o mundo sempre terá que se adaptar a elas? Infelizmente, vão sofrer muito, porque num trabalho ou você se adapta
ao ambiente e às regras da empresa, ou você é mandado embora. Então, o que acontece, gente? Acontece que o Brasil, ele vai passar, e ele já está passando por isso, porque é autismo, né? E aí tem o grau 1, tem o grau de suporte 3, 2, 3, e até onde eu entendo o 2 e o 3, porque eu não estou por dentro, mas vocês entenderam, né? A gente vê tanto sobre o assunto, né, que a gente acaba entendendo um pouco. Mas eu não estou totalmente por dentro, então me corrijam aqui nos comentários, tá? Até onde eu percebi, entendo por tudo que a gente anda vendo, o grau de suporte 3 é aquele mais intenso, né? A questão da fala, a questão da percepção de mundo é o mais intenso, o suporte 3, né? Me corrija aqui se eu estiver errada. E o que acontece? Então, o Brasil ele anda passando pelo quê, gente? Pela aposentadoria. Eu mesmo já conheço crianças que têm grau de suporte 2, 3, que são aposentadas. Elas já recebem uma aposentadoria para o resto da vida, ela e a família. Eu conheço a aposentadoria. Entendeu? Então, isso que essa mãe aqui tá falando, eu acredito que é uma mãe, não sei. Isso que ela tá falando vai caber essa exigência para algumas realidades de autista, mas para outros vão para aposentadoria. Haverá um pedido de aposentadoria já cedo. Meu filho é cadeirante e tem passeios que não dá para ele ir. E aí eu vou privar as outras crianças? Acho que tudo é questão de senso. Bom, aí a própria mãe respondeu: bom, você deveria brigar pela acessibilidade dele e não se conformar com as injustiças. Mães brigam pelos filhos. Volta ao vídeo e me mostra a parte que eu falei para não ter isso. Eu só pedi inclusão. Eles avisaram e provavelmente quando ela foi levá-lo para a escola ouviu a caixa de som. Se ela mesmo assim quis deixar ele lá, ela que foi irresponsável. Aí a mãe veio depois e fez o vídeo número 2, que eu vou mostrar aqui para vocês respondendo um comentário. Ela fez vários, mas eu vou mostrar esse como sendo o número 2. Ó, o vídeo é ela respondendo esse comentário: o mundo não pode parar por causa do autismo. Vamos ver o que ela vai falar. Obrigada por avisar, Wesley, mas a gente já sabe. A gente já sabe que o mundo não vai se adaptar aos nossos filhos. É por isso, inclusive, que se você não sabe, é por isso que a gente leva todo dia o filho para terapia. A gente leva o filho para terapia para que ele se desenvolva e se adapte ao mundo e que ele consiga conviver no mundo. Porque o mundo não para por causa de ninguém, na verdade. Não só por causa do autismo. Então, a gente faz a nossa parte, sabe? Você não sabe o que é levar o filho todo dia para terapia esperando que ele se desenvolva e dê conta do mundo. A gente tem todo esse trabalho. E a gente espera só o mínimo de volta. A gente espera uma adaptação aqui, outra ali, para amenizar os impactos do autismo no nosso filho. É bem complicado. Você não tem dimensão do que é isso. É por isso que você fala esse tipo de coisa. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês acham que realmente essa mãe, ela tá exigindo com que o mundo pare pro filho dela, a condição dele, e a escola, começando pela escola? Ou vocês acham justa a exigência de uma inclusão, uma vez que a escola se propõe a essa inclusão por conta das leis do governo? O que vocês acham? Mas é você que estava indignada pela escola estar com música para as outras crianças, porque não é só o seu filho que estuda lá. No seu outro vídeo, perdi as contas de quantas mães atípicas não seguraram a sua mão. Sabe por quê? Porque com certeza, durante as aulas normais, a escola deve dar todo o suporte para o seu filho. Mas na Semana das Crianças, que não é exclusiva para o seu filho, realmente é mais difícil. E por isso todas as mamães de crianças atípicas preferem não levar, porque sabe que a escola não pode parar tudo por causa deles, porque tem outros alunos. Então, elas não levam, a fim de não estressar o próprio filho. O que vocês acharam desse comentário, gente? Gente, assim, os comentários cara, isso aqui tá educado, tá? Que a galera tá falando, assim, coisas, assim, bem duras. A discussão sobre o autismo e a forma com que as pessoas estão perdendo a paciência com esse tema, ele não se limita só mais à vida real. Ele agora foi para a internet também. Sabe quando as pessoas dizem assim, essa discussão só existe na internet? Não. Sobre o autismo e a impaciência que as pessoas andam tendo em relação a isso, por conta do número alto de diagnósticos, a forma com que as pessoas andam se irritando com isso, principalmente nas escolas, tá na internet, a irritação, e tá também na vida real. Então, isso está acontecendo, eu acredito, porque há uma mudança social de enxergar o autismo, e também existe um grande número de diagnósticos
Muito diagnóstico, muito mesmo. Desde adultos, do grau 1, do grau de suporte 1, então você vê a pessoa se comunicando normalmente ali com você, e existe nela um grau de autismo segundo o diagnóstico e também segundo ela mesma, identificando junto ao médico. E existe também 2 e 3. Então, como está se fazendo muito presente, a sociedade passando por mudança, e gente, no mundo, não é só no Brasil. Por isso que eu gosto de trazer muito esse assunto aqui, porque, gente, ele tá no dia a dia, principalmente de quem tem filho em escola, trabalha em escola, tal. E quem não tá, tem ali algum tipo de contato, nem que seja um conhecido. Então, existe um número de diagnósticos presença assim na nossa vida. E isso se torna uma discussão, só que ao mesmo tempo que é uma discussão, muita coisa a gente vai aprendendo, muita coisa a gente vai mudando para incluir, né, socialmente todo mundo. Existe também a impaciência, as pessoas assim às vezes saturando do tema, as próprias mães saturando, as pessoas, mães de outras crianças não gostando, não tendo mais paciência com essa situação. Muita gente fica ressentida porque, por exemplo, o autista que foi na escola e fez uma atitude com o meu filho que não gostei, então vai criando ali uma impaciência em relação a esse assunto. E um local onde você vê muito isso presente é na internet, nos comentários, o pessoal meio bravo. Você não vai mudar mais as coisas. Chega de mudar as coisas por conta de um diagnóstico, por conta disso, por conta daquilo. Chega, tô cansada. Então, ao mesmo tempo que vai mudando e a gente vai conhecendo mais, existe também uma outra face social que é as pessoas perdendo e se saturando sobre o tema. Existe isso. Mesmo que ele esteja presente, porque ele não é só um tema de moda, ele é um diagnóstico, né, que está presente, né? Não só presente em papel, mas na própria atitude da criança. Uma criança de grau suporte 3 não é uma coisa de papel, gente, um diagnóstico, um atestado. Você vê nela, você vê no comportamento dela o diagnóstico que foi dado. Entendeu? Então, a saturação é por falar do assunto, ter que lidar com ele. Mas, na verdade, ele não é modinha. Ele é uma coisa real acontecendo que a gente está ali lidando palpável mesmo, que afeta as outras crianças, a própria criança, a escola, a mãe está ali, está presente o que está acontecendo. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que seria certo fazer nessa situação? Vamos sair do quadradinho, né? Porque se deixar, eu não saio do quadradinho. Porque se deixar, eu termino o vídeo. Olha, para ter que se inscrever de novo. Porque se deixar, gente, eu termino o vídeo dentro do quadradinho, né? Vocês sabem. E eu queria trazer para vocês, inclusive, o tema em relação ao autismo, porque eu gosto muito de trazer esses assuntos, porque tem muita seguidora. Gente, aqui nos comentários vocês super participam. Eu queria muito trazer, porque agora, não agora, mas há um tempo bom, o ônibus e o metrô, enfim, abriu também para autismo sentar em local preferencial. Então, existe lá, quem tiver com colar, poder sentar em locais preferenciais de idoso, de gestante e tudo. E aí começa a briga dentro dos transportes públicos, uma vez que as pessoas olham, vê um colar de autismo e não é uma criança ou alguém de suporte, como eu disse, grau de suporte 3. É grau de suporte 1 ou 2, mas assim, a briga ocorre quando é 1, porque a galera fica assim. E começou até a rolar essa discussão que apareceu no TikTok para mim. Essa discussão. Então, vocês estão vendo que, ao mesmo tempo que vai ocorrendo uma mudança para incluir, vai ocorrendo uma outra face de irritação da própria população, não todos, né? Mas vocês entenderam, começa a ocorrer também vários confrontos. Agora me diz, na sua opinião, o que deveria ser feito por essa escola? Essa escola fez certo? Acolheu a criança, como todas as outras, uma vez que a criança entrou em agitação e a escola não conseguiu acalmar, liga para a mãe, como de costume, buscar, ele agitou muito, ok, Dia das Crianças. Agora, vocês acham que a escola deveria ter agido diferente? Uma vez que propõe a inclusão, deveria ter feito uma entrada diferente para as crianças autistas? Sabendo que evitar a agitação, enfim, poupar disso? Ou vocês acham que lá de início a mãe não deveria ter levado, mesmo sendo direito dela, direito da criança, ela deveria então ter poupado, como disse o último comentário aqui, ter poupado a criança da própria agitação? Me conta aqui que eu quero saber sua opinião do que deveria ter sido feito então pela escola, pela mãe.
Qual na sua visão que poderia acontecer? Mas vamos combinar, ninguém saiu prejudicado, gente, ninguém se machucou, né? É uma coisa assim, o que fazer, sabe? Mas não aconteceu nada grave, de tipo assim, agressão, algo assim, alguém sair ferido. Foi apenas uma festa, a criança se agitou, chamou a mãe ficou brava e o que deveria ser feito nessa situação, né? Então me conta aqui, gente, qual a sua interpretação desse vídeo? Obrigado por terem assistido, não esqueçam de comentar, viu, gente? Dar like, apertar o sininho. E beijo!